Salve, salve galera, buenas! Seja bem-vindo a mais um Casa Poeticast, seu programa de arte, cultura, educação e, claro, poesia. Meu nome é Rodrigo Ciríaco, vou conduzir aqui os trabalhos, mas antes, roda a vinheta para a gente conhecer oficialmente a nossa convidada. Vai lá! Agora sim, voltamos em definitivo, aqui com a nossa Elisandra Souza, escritora, poeta, editora, jornalista e técnica em comunicação visual. É ativista cultural há 22 anos, com ênfase na difusão do jornalismo cultural da periferia e da literatura negra feminina. Integrante do Sarau das Pretas desde 2016. Autora dos livros Filha do Fogo, 12 Contos de Amor e Cura, da Editora Global, 2023, Quem Pode Acalmar Esse Redemoinho de Ser Mulher Preta, 2021, e Águas da Cabaça, 2012, entre outros livros publicados, editados, organizados. Então, queria pedir salva de palmas para a Elisandra Souza. Megiba, dá a mão aqui para mim. Primeiro, dizer que eu estou muito feliz de receber você. Muito mesmo. Esse programa, além de ser um programa para a gente bater papo, além de ser um programa para a gente difundir a literatura negra, independente, marginal, periférica, para mim tem uma coisa de afetos também, né? Mais do que uma escolha objetiva e literária que tem, mas tem também muitas vezes escolhas subjetivas e afetuosas. Então, estou muito feliz que você esteja aqui. Passo a palavra para você fazer suas primeiras considerações. Eu que agradeço o convite. É uma honra, né, poder falar, né, sobre a minha literatura, né, falar o que a gente vem fazendo. E também estar aqui com esse público maravilhoso, que é a Elisandra Souza, né, agradecer a presença. E é isso. Vamos de podcast. Exatamente. O Casa Poeticast, ele tem essa característica, a gente sempre convida alguma escola para participar aqui com a gente. Hoje a gente tem a participação muito especial da MF Padre Nildo do Amaral Júnior, do Itaim Paulista, com a professora Ana, professor Renato, mas tem uma característica muito especial também, é que nós estamos com os estudantes da AEL, Elisandra Souza. Para quem não sabe, a AEL é a Academia Estudantil de Letras. É isso? É um projeto que existe na prefeitura desde 2006, professora? Então, é desde 2005. É um projeto muito importante porque faz esse trabalho mais aprofundado com a literatura, de conhecimento de autores. Megiba, eu queria que você me dissesse como foi receber essa homenagem de... Uma coisa que você fala bastante, eu gosto de ouvir você falar sobre isso, é sobre... Tem aquele trecho daquela música, né, de receber flores em vida. E o quanto, principalmente, quando a gente fala de autores, artistas, negros, periféricos, muitas vezes esse reconhecimento é tardio. Então, eu queria que você me dissesse como foi receber essa homenagem de uma academia estudantil de letras com o seu nome. Como foi esse convite? Como você se sentiu? Conta pra gente. Bom, esse convite foi muito especial, né? Tem sido uma experiência muito bacana. Estou super ansiosa aí pelas atividades que a gente vai desenvolver juntos, né? Porque eu sei que eu não quero ser só uma patronesse de nome, né? Eu quero participar, né? E tudo mais. Então foi muito especial, né? A celebração, o convite foi muito especial, mas a celebração da posse também, né? E a maioria dos amigos literários, né, que tem uma cadeira, são meus amigos de literatura, mas também amigos de vida, né? Então foi duplamente emocionante. E aí a gente está falando de um país que pouco lê, né? Então, quando a gente faz o que a gente faz enquanto escritores, a gente não faz só a nossa literatura, que já seria muita coisa, né? Sim. Além de fazer, a gente ainda constrói cenários, né, para que essa literatura possa fazer sentido. E aí, quando a gente encontra, né,
pares, parceiros e leitores, amigos literários, né, sendo estudante, que é a fase que oficialmente a gente mais lê, né, é a possibilidade de que esses alunos, quando sair do período escolar, possam ter esse afeto pelos livros, né, e que os livros possam ser esses melhores amigos, essas melhores companhias, independente do período escolar, né. Então, para mim é uma honra dupla, tripla, né, e é uma forma de estar, de certa forma, eternizada na escola, né? Saber que meu nome, né? E eles falam assim, nossa, Elisandra Souza, Academia Estudantil de Letras, é muita honra, assim, né? Sim, Saber que você está sendo homenageada em vida e principalmente está sendo lida, né? sim. Aproveitando que a gente está falando de escola, onde você estudou, Migipa? Qual foi a sua formação assim escolar inicial mesmo? Onde você estudou? Se você esse trabalho antes de ser escritora, uma coisa que eu vejo que é muito importante para você é você ser uma leitora. Se essa questão da leitura ele começa na escola, ou conta um pouquinho para a gente sobre isso. É, eu comecei a ler na escola, mas quando eu lia na escola, né, no meu período escolar, não tinha esses autores interessantes como tem hoje, né? Desculpa, né? A gente é realmente uma literatura, a literatura periférica, a literatura negra é uma literatura interessante, é uma literatura que faz sentido. No meu período escolar, eu li autores que não fazia tanto sentido, né? Mas era o que era me ofertado. E só quando eu conheci o hip hop que eu fui ler histórias e conhecer personagens que faziam sentido para a minha vida. Então foi um pouco mais tardio, né? Apesar, né, de ser jovem ainda Você ainda ali no estava na escola período. quando você conhece o hip hop e tem Sim, eu essa. tinha 13, não. Tinha 13 para 14 anos, né? Então é nessa fase também que eles Sim, estão. E eu tenho eu morei, né, nasci em São Paulo, mas fui criada no interior da Bahia. da Vassouri. Então, é uma cidade chamada Nova Soure. E aí, quando eu venho para São Paulo, né, eu estudei numa escola chamada Jerônimo Monteiro, né, o finalzinho do ensino fundamental, e fiz o ensino médio numa escola estadual chamada Beatriz Lopes, que fica na cidade de Dutra, né, então era um pouquinho afastado, mais longe do meu bairro, né, porque eu morava, né, no Noronha, né, na região do Grajaú, e estudava mais na cidade de Dutra, assim. Então, na escola, essa fase da leitura. Na verdade, eu gostava muito de ler e levava livros para casa para dar uma fugidinha do serviço doméstico, né? Então, a minha mãe, ela só respeitava quando a gente estava com o livro. E aí eu sempre falava que eu estava fazendo lição, e aí ela não sabia que o livro não era de lição, era um livro que eu estava querendo ler, Sim. porque eu queria ler, né? Ou, na verdade, porque eu não queria lavar louça. Então, os livros também me ajudaram nesse sentido de ter uma boa desculpa para não fazer as coisas em casa, assim. Mas hoje, né, Sim, refletindo, né, dá para fazer as duas coisas, né? Dá para ajudar em casa, mas também dá para ler, né? sim. Mas eu meti a fuga mesmo, assim, tinha muita preguiça de fazer as coisas em casa, assim. E qual foi esse primeiro contato com o hip hop? Foi foi com algum grupo? Foi com a influência de alguma pessoa direta? Como foi? Porque quando eu vejo, né, a gente se conhece tem bastante tempo, eu sei que o hip hop tem essa influência, é, tanto na sua trajetória quanto também na sua obra literária. E em que momento, assim, como foi esse encontro com o hip hop? Então, quando eu vim para São Paulo, a gente foi morar num quintal, né, que era um quintal do amigo do meu pai, então tinha várias famílias morando, os filhos dele, e um dos filhos dele cantava rap. E aí ele cantava muito Fórmula Mágica da Paz. E aí ele cantava, repetia, não sei o quê. E aí uma vez eu fui num evento e eu falei, a música é do meu primo. Aí ele falou, você é prima do Brau? Eu falei, não, sou prima do Preto G, porque eu achava que a música era do meu primo, Sim, de tanto que ele cantava, assim, né? Então foi esse primo, que é o Preto G, hoje ele usa o vulgo de Peterson 011. Ele vive mudando de vulgo, né? Acho que agora é Peterson 011. E aí foi isso, né? Esse contato foi no quintal, mas eu frequentava comecei a frequentar, né, a partir dele também, a Casa de Cultura de Santo Amaro, que tinha a MC Regina. O Slim, na época, era DJ, ele fazia a discotecagem lá, então a gente ia toda sexta-feira
se encontrar lá na Casa de Cultura de Santo Amaro para ouvir hip hop, né, para ver os grupos cantarem e tudo mais, assim. E nessa fase você estava com quantos anos já? Já é 14, 15, 16, aí já vai, Sim. né? E a literatura mesmo, quando é que ela chega para você, Elisandro? Que você tem esse contato, que você começa a pensar de repente que pode ser algo que você tem um envolvimento. Não, então, aí foi lendo, né, vendo, não, ouvindo, né, as letras de rap, e aí começou a falar de personalidades que eu não aprendi na escola, né? Zumbi dos Palmares, Malcolm, Martin Luther King. Eu falei, gente, quem é essas pessoas, né? E aí, essa região de Santo Amaro, por exemplo, na frente da Casa de Cultura tem uma biblioteca pública. Então, a biblioteca pública mais perto de casa, eu morando no Grajaú, era em Santo Amaro. Né? Então, eu pegava esses livros emprestados. Lembra qual biblioteca? Hoje ela é a Prestes, ela tem o nome de Prestes Maias, mas ela tinha outro nome, era Robert Kennedy antes. Tá. É a Prestes Maia. E lá tinha um acervo já de literatura africana, era bem pequenininho o acervo. Inclusive, é do livro dessa biblioteca, que é o Zenzele, Uma Carta para Minha Filha, que eu tiro o nome Mijiba, né? Mijiba é uma palavra Shona, que significa jovem mulher revolucionária. E dentro desse livro, a autora conta a história das Mijibas, né? Que foram mulheres guerrilheiras, mulheres que lutaram pela independência de Zimbábue. Só que em 2012 eu fui para Moçambique, conheci um zimbabuense, eu falei, me conta aí das Mijibas. Ele falou, não, Mijiba eram os homens. Eu falei, como assim? E aí eu falei, gente, eu nunca vou contar essa história lá no Brasil, porque como que eu vou falar que Mijiba eram os homens, sendo que eu tenho falado que as mulheres, Sim. né, lutaram pela independência? E aí depois caiu uma grande ficha, né? Que enquanto escritora eu acredito na realidade literária. Então, possa ser que as Mijibas não existiram, né, historicamente, mas existiram dentro da cabeça de uma escritora que me convenceu que as Mijibas existiam. Então, elas existiram, né? Sim. Então, e aí foi justamente dessa biblioteca, nesse período, né? E aí eu comecei a fazer o fanzine, né, e tudo mais. Por que eu comecei a fazer o fanzine? Você já tinha contato, essa época já tinha, por exemplo, sarau ou alguma coisa, algum movimento literário que você tinha contato ali Nessa assunto? fase tinha as posses, né? Então, o hip hop, assim, ouvindo as letras, ele instigava a você fazer alguma coisa pela sua comunidade. E eu falava desprovida de alguns talentos, né? Não sabia dançar, grafitar, né? Nem cantar rap. Eu conhecia os fanzines, né? E aí já tinha as posses, que eram os grupos que se reuniam para fazer trabalho social na comunidade, né? E aí eu conheci algumas pessoas que faziam fanzine, que era um informativo xerocado, né? Fanzine quer dizer a revista do fã. E aí foi onde eu comecei a escrever as primeiras poesias para mostrar, né? Porque até então eu escrevia, mas escrevia em diário, né? Isso era que Escrevia ano, mais ou menos, o fanzine? o fanzine, a primeira edição é de 2001. E Tá. aí, com esse fanzine, que é o fanzine Mijiba, que eu dato a minha trajetória literária. Eu não dato a partir do Punga, que é de 2007, né? Eu dato a partir de 2001, porque Sim. foi onde eu comecei a minha atuação como ativista, né? Então tudo meio muito junto, assim, né? Sim. E aí eu comecei a fazer esse fanzine porque eu falava para meus amigos dos livros que eu estava lendo. E era sempre uma leitura muito solitária, né? Porque eu falava, mas eu não vou ler tudo isso de página. Me conta aí um resumo. Então eu colocava, né? A ideia do Mijiba era falar de livros, mas de uma forma mais resumida, assim. Sim. Antes das redes sociais, né? Que hoje a gente lê um livro, põe lá nas redes sociais, fala o que, é que a gente pensa sobre ele, né? E tudo mais. Né? E aí eu estou falando de um fanzine que era datilografado e xerocado, né? Aí as últimas edições que eu consegui digitalizar, né? E tudo mais. Mas antes era datilografado, viu, gente? Letra por letra. Sim. E qual que era o nome da pós que você fazia parte? Não, eu não fazia parte de posses, né? Tinha as posses de hip hop, Tá. né? Mas eu era só conhecia, mas eu não participava. Cheguei a participar do Cronicamente, né? Que é uma posse do Jardim São Savério, que é daí que eu conheço a Dinha, né? Através do Rodrigo de Menor e tudo mais.
Mas aí eu saía do Grajaú e ia lá para São Savério, assim, então, mas eu ia esporadicamente, né? Sim. Como não era o meu bairro de origem, não dava para estar. E era muito longe, não tinha bilhete único, né? Assim, Sim, a cidade mudou bastante, né? exatamente. Nesses 20 anos para cá, assim. Era bem excludente, né? Não tinha essa Sim. Aí você facilidade tinha que que ir tem. de terminal a terminal, né? Não tinha essa coisa do bilhete único, né? Transporte gratuito, gente, era... Sim. E desse fanzine, a partir daí você tem depois um contato com outras pessoas também que escreviam, você fazia essa troca de fanzine, porque o fanzine sempre teve que eu conheço um pouco, pessoas que faziam fanzine tinham uma comunicação para enviar, tem essa rede de troca entre fanzines também, né? Sim, o escritor Sacolinha, o próprio Sérgio Vaz, eu tinha conhecido ele por conta das letras de rap. A gente chegou a trocar correspondência, né? Então, inclusive, um dos meus fanzines tinha um poema inédito do Sérgio. O Sacolinha é meu amigo que eu conheci por correspondência. A própria Lande, né, que é a companheira dele, Sim. a gente se conheceu por correspondência. Então, ele morava lá em Suzano, ela morava... Ai, como é o nome do bairro dela, gente? Barueri, do bairro que ela morava. Bairro não, município, né? Então a gente se correspondia, trocava os fanzines, né? O Sacolinha também fazia um fanzine. Então tinha essa troca via correio, né? E aí meu fanzine também, assim, ele era uma folha de sulfite dividida em 4 partes, então ele não podia crescer porque tinha o selo social, que era de 1 centavo. Se ele aumentasse, aí eu ia pagar mais caro no correio. Sim. E aí ia A inviabilizar famosa essa... carta social, né? Eu acho que tinha que ser até 10 gramas. algo assim. Eu sei que era uma folha de sulfite. Antigamente, quando a gente não tinha ainda, né, essa facilidade de toda para a gente se comunicar, a gente tinha essa chamada carta social, que você podia mandar carta para outras pessoas e, sendo uma carta de uma folha, você pagava só 1 centavo, né? Então a gente eu fazia também algumas cartas, algumas coisas, mandava bastante por carta social também. Falam que ainda tem, que eu nunca mais... Eu também não sei se tem, não. Falam que ainda tem, não sei se ainda é 1 centavo, né? Mas Sim. falam que ainda tem, mas aí não tem não é o selo mais, você vai lá e eles carimbam, né? Que antes era o selo mesmo, né? Aí tinha parceiros que até mandavam a cartela de selos para contribuir, né? Sim. Hoje é o Pix, né? Faz o Pix Day aí, manda o Pix. E, mano, nessa época do fanzine você já tinha a noção que, por exemplo, você queria ser poeta, você queria ser escritora, ou ali você estava nesse movimento, ou quando é que você adquire essa consciência de isso é uma das coisas que eu quero fazer também? Então, quando eu comecei a fazer o fanzine, eu comecei a publicar as primeiras poesias, né? As poesias que eu queria, que fazia mais sentido estar ali, né? E tudo mais. Então já começou esse movimento, né? De querer ser lida, né? Tem alguma que você depois colocou no Punga ou em outros livros? São coisas da vida que está no Punga. Tem alguns dos poemas que foram publicados no fanzine foi publicado no Punga. Tá. E quando você conhece a Cooperifa, como que é? Quando que se dá esse encontro aí? Eu conheci a Cooperifa em 2004, né? Que foi em 2004 que eu passo a frequentar o Sarau da Cooperifa. Ela tinha só 3 anos, né? E para mim foi muito especial, né? Porque assim, o pessoal do hip hop, apesar de nas letras eles mencionarem de livros e tudo mais, não eram pessoas, e até hoje não são pessoas leitoras, né? São pessoas que elas fortalecem, incentivam que outras pessoas... São promotores da literatura, mas a gente percebe que são pessoas que pouco lerem, mas eles conseguem convencer você a ler, né? Então, o hip hop, essas pessoas que não liam e falavam que liam, ou tinha lido 1 ou 2 livros que, né, que fazia sentido. É que nesse período também todo mundo meio que leu Malcolm X, Negras Raízes, né? Tinha uns livros que era como se fosse, sabe, Obrigatórios. A leitura obrigatória do vestibular. Tinha Sim. uma literatura obrigatória, né, de quem queria fazer parte do hip hop. Senão você não tinha lido, você ficava meio que por fora, assim, né? Então, quando eu fui para a Cooperifa, e aí eram pessoas que liam, pessoas que estavam começando a publicar seus livros também, né? Ali dos nossos
Também teve várias iniciativas entre a gente, né? A própria Edições Toró, né? Que possibilitou as publicações, né? Inclusive do seu e do meu livro, Sim, né? Então foi um encontro de família mesmo, né? De você falar assim, nossa, faz sentido estar com essas pessoas, eu não sou louca, né? Porque fala assim, tinha até algumas pessoas da família assim, essa menina lê tanto que vai ficar maluca, né? Né? Então é muita essa coisa da leitura ser solitária, né? De você querer um tempo, querer ficar em silêncio, até meio associada à loucura também, né? De sim. tipo, nossa, só pensa em livro, não quer saber de gente, não. Para mim, a Cooperifa ela foi muito importante porque eu também fui isso. Sempre gostei muito de ler. Muitas vezes era uma leitura solitária, uma dificuldade de encontrar pessoas para compartilhar um interesse na leitura, na literatura. E ali, quando eu cheguei na Cooperifa, foi um pouco... eu encontrei minha turma. Né? Finalmente eu encontrei um espaço que encontrei as pessoas onde eu... até porque a atividade literária muitas vezes parece essa coisa solitária, né? E aí você leva a literatura para o espaço comum, para o espaço coletivo. E que aí a diferença da coisa dos saraus, né? O sarau, ele tem... Né, ele tem vários fatores que faz com que seja muito interessante, né? A oralidade, né, que é uma Sim, coisa que a gente tem, que é nossa prática ancestral de muito tempo. Essa coisa de ter a palavra, né? A gente está ali comungando a palavra. E a coisa da periodicidade também, né? Aquele sim. encontro, né? A Cooperifa antes era na quarta, né? Agora passou a ser às terças-feiras. De você toda quarta, toda terça, e ter um lugar fixo, sei lá, vinha alguém fora de São Paulo. Tem algum lugar, tem alguma atividade para ir? A gente sempre levava na Cooperifa porque sabia que ela ia estar acontecendo, né? Sim. Então a gente também sabia que a gente ia encontrar aquelas pessoas. Se eu quisesse encontrar determinadas pessoas, né, eu sabia que toda quarta ela ia estar ali, né? Ou mesmo que ela não tivesse, tinha a possibilidade de encontrar, né? Sim. Queria que você falasse um poema seu pra gente, compartilhasse alguma Ai, gente. produção sua. Você pode pegar alguma coisa inédita, se quiser a gente pode ser alguma coisa que está por aqui também. Eu tinha separado um aqui que ainda não foi publicado. Quer dizer, foi publicado na revistinha aquela revista aí do Sesc, sabe? Sim. Como poemas inéditos. Chama Cosquinha no Peito. Há convites que te reconecta ao seu propósito. Solicitação de sua presença. O que veio fazer aqui nessa existência? Seu tempo, como ele tem sido gasto? Dentro de si está aquele limbo, musgo em volta de tuas pedras, aquela paisagem entre passado e futuro. Há convites que te lambem as feridas. Muda o dia, a tarde, a noite, talvez uma vida inteira. Há tanto esquecimento de ti. Não, há tanto esquecimento de si mesma e de tudo, que um convite te adverte da boa companhia que se é, do bom trabalho que se faz, da construção, do caminho e dos passos que tem dado. A lembrança de ser lembrada é cosquinha no peito. Eu vou aproveitar esse momento que eu pedi a leitura. Vou fazer a leitura também de um poema, se me permite. Claro. Porque a gente vem de uma semana que, infelizmente, precificaram o estupro. Né? A gente tem um jogador de futebol muito famoso que foi acusado, foi julgado e foi considerado culpado de estupro em outro país, na Espanha. E, infelizmente, precificaram o valor da liberdade dele em 1 milhão de euros. E tem um grande amigo dele que vai pagar, né, que 2, 3 dias de trabalho desse amigo dele já paga essa liberdade. E aí eu vou ler um texto seu que me marcou bastante. Uma das primeiras vezes que você leu, eu estava no sarau da Cooperifa, que eu acho que eu, enquanto homem, e nós homens, a gente tem que ser muito atento a essas questões e também, né, se posicionar diante de situações como essa. Em legítima defesa. Só estou avisando, vai mudar o placar. Já estou vendo nos varais os testículos dos homens que não sabem se comportar. Lembra da cabeleira que mataram outro dia? E as pilhas de denúncias não atendidas?
que a notícia virou novela impunidade. É mulher morta nos 4 cantos da cidade. Só estou avisando, vai mudar o placar. A manchete de amanhã terá uma mulher de cabeça erguida dizendo: matei e não me arrependo. Quando o apresentador questioná-la, ela simplesmente retocará a maquiagem, não quer estar feia quando a câmera retornar e focar em seus olhos, em seus lábios. Só estou avisando, vai mudar o placar. Se a justiça é cega, o rasgo na retina pode ser acidental. Afinal, jogar um carro na represa deve ser normal. Jogar a carne para os cachorros, procedimento casual. Só estou avisando, vai mudar o placar. Dizem que mulher sabe vingar. Talvez ela não mate com as mãos, mas mande trucidar. Talvez ela não atire, mas sabe como envenenar. Talvez ela não arranque os olhos, mas sabe como cegar. Só estou avisando, vai mudar o placar. Elisandra Souza. Mana, o que te mobiliza, o que te move quando você... Qual é a força, né? Porque a gente muitas vezes se depara com situações, a gente enquanto escritor, enquanto pessoas também, né? Questão do racismo, do machismo, outros tipos de intolerância e violência, e que muitas vezes a gente é atingido e a gente muitas vezes também não sabe, não tem, né, condições para responder da forma que a gente gostaria. E a gente que trabalha com a palavra aparece como essa possibilidade, né? Como que é você com esses temas que te atravessam ou que te machucam, e esse processo com a produção escrita para você? Olha, é bem complexo, né? Porque, ao mesmo tempo, por exemplo, né, esse poema que você recitou, né, em Legítima Defesa, a gente escreve sobre esses temas e, sei lá, a gente poderia estar brindada, né, por estar falando desses temas, não acontecessem. Ah, agora que eu falei, não vai acontecer mais Sim. comigo, né? E muito pelo contrário, né? Eu lembro quando em Legítima Defesa, quando eu tinha um programa de rádio, rolou uma situação, né, de um cara ter entrado lá na rádio. Na verdade, ele pediu para entrar, né? Eu estava até com a Lívia Cruz. E aí, como eu ia no programa só uma vez por semana, eu não sabia se ele era da comunidade nem nada, eu deixei ele entrar. E era, né, geralmente a rádio ficava fechada e tal. E aí a Lívia deu uma atrasada, né? Atrasou uns 10 minutos, aí esse cara tocou a campainha, e eu tava já com o programa ao vivo, né? Aí eu deixei entrar, tal. Aí quando ela chegou, eu me dei conta, eu falei, meu, a gente é 2 mulheres, esse cara tá aqui. Aí ela, não, de boa, tranquila, né? E aí a gente foi fazendo o programa, era 1 hora de programa também. E aí ela olhou assim e falou, nossa, ele tá animado. Aí o cara teve 1 hora que ele pediu pra ir no banheiro e sumiu. E a gente esqueceu que o cara tava lá, né? E aí quando eu desliguei o ao vivo, ela virou pro E esse lado. programa ele era onde? Lá na Rádio Leópolis, né? E quando ela virou, o cara tava se masturbando e olhando pra ela, tipo. E aí veio uma força, assim. Eu falei, gente, a minha convidada... Ela falou que eu tripliquei de tamanho, que tipo, você é maluco, não sei o quê. Comecei a gritar com o cara e fui empurrando ele, né? E aí eu consegui abrir, eu fui empurrando, e aí só que eu gritava, só que o coração tava como, né? Sim. Daquele jeito, assim. E aí eu fui empurrando ele, aí consegui abrir o portão e bati o portão, consegui colocar ele pra fora, só do grito, né? Acho que se ele coisasse, eu desmaiava, sabe? Quando eu, tipo... Sim. E aí depois o pessoal da comunidade veio perguntar o que tinha acontecido e tal. Tipo, ele só saiu vivo de lá, da comunidade, porque não tinha sido ao vivo. E por um triz, eu falei, o anjo da guarda dele naquele dia estava atento, assim, né? E aí era uma pessoa, tipo, falaram que ele tinha problemas, né, psicológicos e tal, mas ele nunca mais apareceu na comunidade. Eu falei, até que ponto, né? E aí, tipo, e eu fiquei muito cabreira, assim, né? Porque eu ia toda terça,
eu só ia para fazer o programa. E aí você fica sobressaltada, você fala assim, não, e se tivesse... Aí você começa assim, e se, né? Então a gente não está isenta, né, de passar por situações de machismo e de racismo no cotidiano. E quando acontece, você nunca sabe como vai reagir. No lançamento do meu livro pela editora Global, né, na Martins Fontes, também aconteceu uma situação bem desagradável. Tipo, agora, né? Agora, né? Inclusive a professora Ana estava presente e tal, mas acho que nessa hora ela não estava presente, também foi uma coisa que eu tentei contornar ali com uma elegância de não destruir o meu próprio lançamento, né? Inclusive, é uma coisa que eu não tinha falado ainda, assim, sobre. E aí, eu fui... Estava lá fazendo, né, assinando os livros e tal. Li um dos textos, que é O Filho do Fogo, né, que dá título ao livro. E quando eu desci, um senhor branco, né? Essa figura, ela aparece em todos os eventos que mulheres e homens negros, né, e pessoas ativistas estão fazendo alguma atividade, essa pessoa aparece. É uma figura caricata, não estou dizendo que é a mesma pessoa, mas é uma figura caricata, que é aquela pessoa que quer o microfone ou quer chamar atenção no último momento ali, né, e destruir todo um trabalho que você acabou de fazer. Então ele veio e começou a falar assim, esse negócio de miscigenação, porque agora que vocês começaram, no meu pé de ouvido, assim, agora que vocês começaram a falar disso, eu acho que não tem nada a ver, não sei o quê, eu tinha acabado de fazer meu texto. Aí o pessoal da editora percebeu, né, foi uma coisa assim que me senti muito, de certa forma, protegida, né, e eu até respondi algumas coisas, mas você tá ali, ele estava tentando desconstruir tudo que eu tinha falado. E eu, tipo, aquele sorriso amarelo, e você fala, meu Deus, alguém me socorre. Aí o pessoal da editora, né, aí chegou 2 amigos meus, né, um casal de amigos, e aí o pessoal da editora pegou e falou assim, o senhor pode dar licença que ela tá autografando os livros? Tipo, colocou ele meio, né? E aí isso teve meio que um desdobramento, porque eu levei para minha terapia, né, eu fazia terapia com uma terapeuta branca, e ela falou que eu tinha que ter reagido. E eu fazia terapia com essa mulher há 10 anos. E ela falou que eu tinha que ter reagido. Eu falei, como? Era o quê? Agrediu o senhor no meio do meu evento? Ou, tipo, não tinha o que fazer ali, né? Então, e aí o racismo, ele é esse lugar que pessoas como ele se sentem confortável de ir num lançamento, né? A estrela ali era eu, né? Eu não ia dar esse estrelismo para ele, né? Então, o racismo e o machismo, né, e essa violência, ela vem assim quando você menos espera. Pode ser o seu dia mais incrível que esses tipos de pessoas vão aparecer, assim. Então, é sempre difícil saber como reagir, né? Então, sei lá, no fim, né, eu parei de fazer terapia, porque eu falei assim, gente, não dá pra fazer terapia com alguém que não entende que o racismo... E falam muito, né, o racismo, ele é uma reação... Como você reage ao racismo? O racismo é como se você tivesse levado um soco, né? Você não tem... Ele é instintivo, tipo assim... A forma você não sabe nunca como você vai reagir. Se você vai reagir silenciando ou agredindo, né? Então, depende muito... né? E conhecendo como que é as situações de racismo, quantas vezes a gente ouviu falar de pessoas que foram... se defender do racismo e ela que saiu como errada, né? E aí eu fiquei pensando, né, depois que a minha ex-terapeuta falou que eu tinha que ter reagido, eu falei, gente, essa é a empresa do meu lançamento, né? Qual que era a minha reação? Porque você fala, como que você reage, né? Não tem... E eu acho que tem isso também, que você mesma falou. Por mais que você, muitas vezes, vivenciou uma situação e, em tese, você monta um plano de reação para uma situação como aquela, caso venha acontecer novamente, você ter como reagir, tem outras tantas, infinitas possibilidades de caso isolado, número 13.492, né, de acontecer assim, que te coloca numa situação de não saber, muitas vezes, mesmo como reagir. Não, e quando você vai compartilhar... É isso, gente. O racismo faz coisas bizarras. Alguém que estava com guarda-chuva é assassinado. 5 jovens estão comemorando o primeiro emprego e eles foram fuzilados com 111 tiros, né?
Aí você fala, acontecem coisas tão bizarras, e quando você vai falar, você fala, não, né? Não é possível que essas coisas acontecem, né? Comemorou. Completou 10 anos, né, que a Cláudia foi assassinada. Uma mulher que estava indo comprar pão para seus filhos, ela, né, foi atingida por uma bala perdida, né, que eu não entendo, essas balas perdidas só encontram corpos negros, né? Sim. Não que eu deseje, né, que balas encontrem corpos brancos, mas as pessoas têm umas comoções muito seletivas, né? A pessoa só foi comprar pão, Sim. ela leva um tiro, é arrastada por não sei quantos metros. Quase 500 metros. E esses policiais são absolvidos, né? Então, e aí quando você fala, é vitimismo, né? Você está falando disso, nossa, por que você deu atenção, né? Voltando ao meu caso, por que você deu atenção para ele, né? Da próxima vez você não tem que ouvir. Tipo, eu tô no meu lançamento, eu tenho que ser agradável, eu tenho que sorrir, eu tenho que, né, abraçar as pessoas, né? É o meu lançamento, né? Sim. Então, exige da gente, né, em situações de machismo e racismo, que a gente ainda tenha que saber lidar, né, e tudo mais, assim. Eu sei que é super complexo. Então, a gente se salva jogando na literatura, assim, né? No caso do Ilegítima Defesa, né? Foram... O Legítima Defesa foi a partir desse episódio da rádio que você escreveu? Não, foi Não, outra coisa. não, esse texto ele foi inspirado em uma matéria de jornal de uma mulher, de uma professora universitária que havia mandado matar o marido. Né? Ele fazia várias violências com ela. A última, ele mandou cortar a própria orelha do filho para atingir a mulher tal, e ela contratou alguém para assassiná-lo. E aí o caso dela era julgado como ilegítima defesa tal. E aí eu também teve o caso da cabeleireira, que ela tinha feito diversas denúncias, colocou uma câmera no salão, e foi essa mesma câmera que filmou o assassinato dela. Então ela tinha uma pilha de denúncias, né? Nunca atendidas, nunca resolvidas. Nunca atendidas, nunca resolvidas. Tem o caso da advogada, que o marido também era advogado e jogou o carro dela na represa. Então foram vários casos que foram mediatizados na época, né? Inclusive, esse poema é antes daquele caso do empresário do York, né? Que a mulher assassinou ele, cortou os pedaços e saiu distribuindo, né? Pelos cantos aí. Aí o pessoal mandava, essa mulher leu seu poema. Eu falei, não tem nada a ver com isso. Mas é isso, né? São casos... Eu não sei, quando o racismo e o machismo acontecem, né? E você nunca sabe como reagir, não tem uma fórmula, né? E não dá para exigir das pessoas, né? As mulheres que passam por violência doméstica, por exemplo, para falar, nossa, mas a mulher voltou pro marido, como é que ela pode, né? Não já tinha feito a denúncia, não sei o quê. É muito complexo, não dá pra gente dizer o que a pessoa tinha que fazer ali naquele momento, né? Sim. No caso, não dava pra minha terapeuta dizer que eu tinha que reagir. Era meu lançamento, era tipo... E aí, quando a gente fala, as pessoas brancas, elas nunca vão entender determinados comportamentos, né? E aproveitando que a gente recebeu a Escola MF Padre Unido do Amaral, fazer o convite aqui, receber uma convidada, estudante da escola. A Isadora chega para cá para fazer uma pergunta para a Elisandra. Tudo bem? Tudo. Quem que é a sua amiga literária lá na escola, Isadora? Minha amiga literária é Kilsan de Oliveira. Kilsan de Oliveira. Mandar um salve aí para Kilsan. Pode fazer essa pergunta, por favor. Eu vi que seus livros, né? Você é uma escritora, você escreve sobre mulheres afro e periféricas. Quando você vai escrever os seus livros, você fala coisas que você já viveu, coisas que você já viu acontecendo, ou você fala com outras mulheres antes de escrever esses livros que te inspiram? Olha, são várias situações, né? Tem várias inspirações, né? Mas recentemente as minhas inspirações têm sido muito essa coisa da ancestralidade, né? Das vivências do cotidiano. Geralmente essa conversa com outras mulheres são em encontros não propositalmente para fazer o livro, né? Mas coisas que acabam me inspirando de certa forma. Então a gente está sempre, né, junto, se aquilombando, né, e trazendo essas referências assim para o livro, mas não é de uma forma direta, né? Geralmente de forma indireta e tudo mais, assim. Obrigada pela pergunta. Obrigado. E vou aproveitar então fazer o convite para a nossa
Segunda convidada da escola. Chega para cá, Ingrid, para fazer a pergunta também para a Elisandra Souza, por favor. Palmas para a Ingrid. Tudo bem, Ingrid? Tudo. Quem é sua amiga literária na escola? Minha amiga literária se chama Mel Duarte. É a Mel Duarte. A Mel Duarte. Todas nossas amigas também literárias, né? Poéticas, dos saraus. Pode fazer a pergunta para Elisandra. Então, eu queria te perguntar, tipo, se você tivesse começado hoje em dia, se você acha que seria mais difícil em relação ao machismo, racismo, sobre essas coisas. Eu acho que ser escritora negra em qualquer tempo é bem complexo. Mas o que a gente tem percebido hoje é que a gente já encontra um cenário, né? As pessoas, a gente já tem a EL, né? Tem várias iniciativas que fazem com que uma escritora negra seja um pouco mais reconhecida, né? Tem uma escritora chamada Djamila Pereira, que ela fala que hoje é o melhor tempo para se ser escritora, ainda que para ser uma escritora negra, né? Ainda que as dificuldades sejam bastante, a invisibilidade também, mas hoje a gente, né, se fosse pensar minha tataravó, ela seria uma escravizada, provavelmente, né? Então, hoje é o melhor tempo para ser escritora, ainda que tenha muitas dificuldades, né? Então, eu acho que é isso, né? Utilizar esse poder que é a palavra, esse poder que é a palavra escrita, esse poder que é a palavra rimada, assim, ao nosso favor, assim. Então, hoje é o melhor tempo para se escrever, o tempo presente. Obrigado, Ingrid. Elisandra, você, além de poeta, escritora, você tem um papel muito importante também como editora, organizadora de diversos materiais, publicações que reúnem também mulheres pretas, periféricas. Queria que você contasse um pouco quando começou também esse seu olhar como editora, a partir de que momento que você teve essa vontade. Você, inclusive, tem um perfil no Instagram que se chama Literatura Negra Feminina, que dá visibilidade a essas produções. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente estava conversando, né, lá no camarim, pensando que se fosse ser só escritora, já seria muito trabalho, né? E aí, quando a gente pensa, só que ser escritora negra no Brasil, né, e fazendo publicações independentes, né, você vai participar de todos os processos, né? De editar, mas aí também o processo de divulgar, de vender, né, de distribuir, né? Então, eu acho que ser editora também tem muito a ver com a minha formação, né, enquanto jornalista, né, enquanto comunicadora, né, e designer, né? Eu brinco que eu sou designer de formação, mas eu sou péssima, né? Para executar, eu sou boa para pedir, né? Então a gente contrata quem é melhor que você para executar, né? Mas eu sei pedir o que eu quero nos livros, né? Então, quando eu comecei a pensar na edição, foi muito para fazer com que a escritora Elisandra Souza fosse vista e visibilizada, né? Sendo que em 22 anos de carreira, o ano passado foi a primeira vez que eu fui editada por uma editora que não fosse eu que tivesse me publicado, né? E eu tinha muito questionamento ao mesmo tempo que é muita crença, né? Você acreditar muito na sua literatura, você fazer o seu livro, né? Fazer os seus poemas e editar o seu livro, né? Investir financeiramente, né? Ainda que a gente tenha tido muitos editais públicos, né, para fomentar essas publicações, é acreditar demais, Sim. né? E às vezes a gente acredita muito, né? Acredita ao ponto de convencer outras pessoas a acreditarem também, né? Então, quando se edita a si mesmo, é bem complexo, né? Porque fica naquela
você fica assim, ai, será que é meu ego que tá muito inflado, né? Tipo, ou é crença mesmo, né? De acreditar que você pode contribuir com com a sua literatura em todos os âmbitos. Não é fácil, né, editar a si mesmo, porque você fica nesse questionamento mesmo, né, de será que eu sou boa mesmo, né, enquanto escritora? E aí, quando esse livro da O Filha do Fogo foi editado pela Global, foi bem significativo para mim, porque eu percebi o quanto eu já fazia aquilo há muito tempo e de forma muito orgânica e natural, né? Porque a gente acha sempre que o que a gente está fazendo não é tão bom assim, né? E aí quando a gente vai ver, fala assim, nossa, a gente está ano-luz, né? Nas publicações, na qualidade que a gente Sim. oferece enquanto publicações independentes, né? E aí eu digo mais, né? Se a gente, enquanto escritoras negras, boa parte das escritoras negras publicaram seus livros de forma independente. Se essas autoras não tivessem feito isso, né? A gente tem a própria Conceição Evaristo que vendeu um Fusca para publicar o primeiro livro dela. Então, se a gente não fizesse isso, a gente não tinha metade das escritoras que a gente tem hoje, mesmo que a maioria delas seja invisibilizadas, né? Então, essas escritoras acreditaram ao ponto de investir dinheiro, né? E a gente sabe que nosso dinheiro é escasso. Então, quando as mulheres negras investem dinheiro na sua literatura, é acreditar demais, é quase acreditar em milagres, né? Sim. E o Filha do Fogo, vou até mostrar aqui, foi editado agora pela Global. Ele é um livro de contos e ele é um livro diferente da sua maior parte da produção literária, que é poesia, né? O Punga, o Águas da Cabaça, também o Quem Pode Acalmar Esse Redemoinho de Ser Mulher Preta. Como foi para você escrever os contos? Foi uma coisa bem tranquila? Você já escrevia também prosa? Como foi para você esse processo? Eu brincava que eu era contista a cada 2 anos, né, para publicar em Cadernos Negros. O meu primeiro conto, que é um dos contos que é o mais conhecido, né, que virou curta-metragem, que é a primeira vez que eu fui ao céu. É um conto que ele virou um curta-metragem, gravado na fazenda dos meus avós, né, pelo Renato Cândido. E esse conto ele foi publicado numa antologia organizada pela Holanda Rosa, chamado O Segredo no Céu da Boca, né? Inclusive, acho que você participa dessa antologia. Foi uma das antologias mais bonitas, assim, de ter participado nas publicações periféricas, assim. Então, eu fazia contos, geralmente, para publicar em Cadernos Negros. Então, desses contos, 5 contos já tinham sido publicados e 7 são contos inéditos que eu não tinha publicado ainda. E aí eu pensava muito assim, não, acho que a poesia não está indo muito, né? Não estou sendo muito conhecida, viralizada e tal, porque é poesia, né? Então, as pessoas não gostam muito de poesia. Vou mudar para o conto, né? O conto vai ser mais fácil, né? Porque as pessoas vão gostar mais do contos, né? Não, gente, o problema é a escritora ser negra. Porque se eu fosse um escritor branco, homem, a minha literatura seria muito mais conhecida. Ou se eu morrer. Se eu morrer também, a literatura vai ficar muito mais valiosa. Essa semana passou um filme na Globo, era Chico Santo, era um escultor, que ele as obras dele estavam empoeiradas, ele contratou um assistente, não conseguia pagar, e aí o assistente teve a ideia de fingir que ele tinha morrido. E aí, quando fingiu que ele morreu, vendeu todas as obras, fizeram um museu de arte sacra na cidade, homenagens e tal, só que ele tinha que ficar morto, né? Sim. E aí tem um determinado momento lá do filme que aparece uma mulher, como se fosse uma mentora espiritual, e leva ele para um jardim. E chegando nesse jardim tem Van Gogh, Frida Kahlo, Raul Seixas. Ele fala, essas pessoas... elas estão mortas? Ela, não, elas se fingiram de mortas para valorizar a obra. Então, mudar o gênero, né? Tipo, agora eu vou fazer um romance. Talvez vá, né? Não, acho que
São coisas, né? Estou levando na brincadeira e falei do filme, mas a gente teve, né? E acho que é uma das perguntas que você vai fazer, né? O livro do Jefferson Tenório foi censurado, né? O Avesso da Pele. Isso. O Avesso da Pele. E aí ele teve 400% a mais de vendas, porque teve a censura. E aí, antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo dele, ele falou assim, olha, é interessante, né, essa coisa do livro ter explodido de venda após a censura, mas me incomoda. Por que só após a censura? Né? Então, e aí tem muito a ver com essa chave da morte, né? Porque quando você faz uma censura, você está matando, de certa forma, a palavra. Né? Então, a gente precisa olhar morte e vida literária de uma forma mais delicada, né? Sim. Vou pedir para você ler mais um recital, ler mais um poema, mas antes, enquanto você se prepara, eu vou chamar mais uma convidada também, aqui da AEL, Elisandra Souza. A Isa, chega para cá, Isa, para fazer um poema pra gente. Eu só não escolhi ainda, tá? Como não? Não, já... Vai dar certo, vai dar certo. Oi, eu do futuro. Eu tô aqui pra te falar o que eu tô sentindo. Sinto a dor e o rancor, sinto amor e a raiva. Mas, mesmo assim, eu continuo sorrindo sem parar. Daqui a 10 anos, eu quero que essa dor saia de mim e que eu seja livre e feliz. Minha mente é uma confusão. Eu me perco dentro dela. Tô perdida na minha própria mente. A solidão é minha melhor amiga. Meu sangue escorre, porque isso é o único jeito que faz eu esquecer porque eu sou infeliz. A única coisa que me ajuda é isso. O amor me machucou. Me enchi de remédios para esquecer a dor que você me causou. Machucou meu coração até você dizer chega. Eu cansei de me sentir suficiente. Quantas vezes eu tentei me suicidar para tirar essa dor que sempre vem me atormentar. Me pergunto do porquê você fez isso comigo. Me machucou até essa dor entrar no meu coração. Você voltou e partiu. Isso me causou mais dor. Aprendi a ser como você, não ligar mais para nada. Aos poucos, eu aprendi a não ligar para os sentimentos dos outros. Quando você voltou, eu já não senti aquele amor todo por você. Então, para não tentar recuperar o amor que eu senti por você, eu saí da sua vida. Isso aí. Obrigado, Isa. Nem mais um poema pra gente. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Quem pode prender essa ventania que mora em mim? Essa fertilidade de espalhar boas sementes? De unir elementos contraditórios dentro de si? Tempo que se fecha sem chover, poeiras do meu indizível. Fogo que alastra, indomável pelo caminho. Águas que recuam e voltam com intensidade. Nessa estabilidade, nessa tempestade, e dissipasse fogo, fecho o meu ponto fraco, nas espirais dos meus ventos. Movimento meu corpo para que ele não morra. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Esse racismo que me desumaniza e me torna vazia. O invisível de todos os meus passos desfeitos. Sabe quando o mar desfaz as escritas na areia? Sabe quando o dia vai virando noite e tudo se torna mistério? Tem dias que a loucura mescla com a solidão. E eu me vi várias vezes, vagando sem destino certo. Eu tenho medo de que não se lembrem. Nossos passos vêm de longe e precisamos prosseguir. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Movimento meu corpo para que ele não morra. Movimento meu corpo para que ele não morra. Muito bem, Elisandra Souza, Mijiba. A gente está caminhando para os finalmente, nosso bate-papo.
Mas eu queria que você deixasse antes, contasse também um pouco, além das referências que você contou ali no começo da carreira, da importância do hip hop, das músicas, depois dessa caminhada pelos saraus, conhecendo outras autoras, quem são suas influências poéticas, literárias, ou, por exemplo, não necessariamente, né, do nosso meio do sarau, mas quem você considera que foi muito importante para a formação da escritora e da poeta Elisandra Souza, e quem também, por exemplo, para a gente que está aqui, para quem está assistindo a gente, você considera que é muito importante, seja um livro ou uma poeta, uma escritora, ou que se quiser mais de uma também, não tem problema, mas que você considera fundamental das pessoas conhecerem a obra, né, se aprofundarem? Nossa, essa é uma pergunta difícil, né? Porque como eu leio bastante, né, autoras negras, né, e também me influencio pelas pessoas que são meus contemporâneos, né? Então, seria difícil dizer só uma. Pode ser mais de uma, pode ser algumas. Posso falar das coisas que eu estou lendo agora, né? Eu estou lendo o diário da Alice Walker, Colhendo Flores sobre Incêndio, que é os diários dela desde 1960 até 1980. E tem sido incrível, e é uma escritora que eu sempre, né, desde que eu conheci, né, ela escreveu Cor Púrpura, né, escreveu Vivendo pela Palavra, escreveu vários livros que eu gosto bastante. Dos nossos, assim, e de coisas que eu acho que todo mundo deveria ler, tem um romance da Ruth Guimarães, foi publicado antes da Carolina, né, em 1949, ou 56, 49, eu acho. Não lembro agora. Não, é 54, 1954. Que é o livro Água Funda, da Ruth Guimarães. E é uma escritora, assim, muito acima, né, da intelectualidade. Ela traduzia para russo e para latim. Inclusive, né, quem estuda português e latim, a tradução dela ainda é a tradução referência, por ter sido uma das traduções mais completas. E sempre que falam de escritoras negras, falam que a gente tem pouca intelectualidade, né? E aí você pega uma escritora como ela e você fala assim, tá, de que escritora negra você está falando, né? Sim. Então, Ruth Guimarães, esse romance, inclusive estão reeditando vários livros dela, né? Tem contos indígenas, contos negros que foram reeditados. E outra escritora que às vezes o pessoal fala assim, não, tá todo mundo falando de Carolina. Sim, tem que ler Carolina. Quanto mais a gente lê Carolina, mais a gente percebe o quanto ela é infinita. E não ler só o Quarto Despejo, que só ler Quarto Despejo já é muita coisa, né? Sim. Muita densidade. Mas tem os Novos Diários, que é novos e não tão novos, né? E que foram os livros rejeitados da Carolina, na época, que é o Casa de Alvenaria. Os diários, né, de Casa de Alvenaria foram reeditados agora pela Companhia das Letras e são incríveis, assim. Então, quanto mais eu leio Carolina, mais eu falo, gente, como essa mulher conseguiu ser tudo isso apenas com o ensino, né, segundo ano do ensino fundamental, assim. Então, é uma das escritoras que veio destinada a ser escritora, apesar das condições adversas, assim. E leia Rodrigo Ciríaco, né? Leia Sérgio Vaz, né? Às vezes a gente cita e está entre as pessoas e as pessoas não se leem. O nome da pessoa é muito mais famoso do que a leitura de seus livros, né? Então, bora ler, gente, bora ler. Tem coisas incríveis para ser lida. Os amigos literários de vocês, né? Que o Sam Oliveira é uma das que eu gosto bastante, Mel Duarte, a Raquel Almeida. Então tem um monte de gente entre nós que estamos vivos, mas também tem pessoas que foram importantes para capinar esse terreno e que foram fundamentais para eu hoje sentar aqui e dizer eu sou escritora, né? A própria Conceição Evaristo, né? Então,
Que aí as pessoas, né, quando o nome está sendo muito falado, falam, não, mas só falam de Conceição. Gente, a gente não falou por muito tempo, né? Sim. Claro que a gente almeja que mais escritoras tenham reconhecimento em vida, mas tem nomes que têm que ser citados, sim, né? Esse livro da Dinha aqui, De Passagem, Mas Não A Passei, é um livro maravilhoso, assim, que eu gosto muito, recomendo. Que mais? Ó, tem Elisandra Souza, tem, Tem quarto espejo. tem Racionais, tem Vendo Pó, Herzia, Ferrez. Então tem um monte de coisa bacana, assim, que a gente tem produzido e que vale a pena a leitura, assim. E falando da sua obra, por exemplo, se você fosse indicar um livro, alguém que não conhece a obra da Elisandra Souza, um livro para ser a introdução à obra da Elisandra Souza, qual livro você indicaria? Ah, sem dúvida o Águas da Cabaça, né? Que o Punga é um livro também muito importante na minha trajetória, que é o que abre os caminhos. Mas ali ele tem ainda uma poesia muito ingênua, né? E tal. No Águas da Cabaça eu acho que tem mais nuances, né, dessa escrita poética de Elisandra Souza. Mas é difícil, né? Você escolher só um livro, né? Como você escolhe? Você tem 4 filhos, você escolhe só um. O que você faz com os outros? Não, mas é só para apresentar, assim, para conhecer. Mas é difícil, né? É difícil, tem que ler tudo. Eu também acho, tem que ler tudo. E para a gente fechar, eu sempre faço aquelas perguntas mais filosóficas mesmo, que eu gosto de ouvir, assim. E eu já te perguntei uma vez. É bem. Porque a gente sempre fala também de... E é isso, né? Não são nem assuntos pesados, são assuntos necessários, né? E esse também eu acho que é um assunto necessário. Às vezes a gente conversar e também falar. E eu gosto de falar isso com os meus amigos, porque eu aprendo, quando eu pergunto, eu também aprendo sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouco para você o que é o amor para você. Ah, é velha. O que é o amor? O que é o uma amor para flor você, roxa que Elisandra? nasce no coração. Além disso, O amor é essa... Acho que o amor é a vida, né, pulsante, né? Essas possibilidades de ser infinita, né? De ser... E sempre que a gente pensa em amor, a gente acaba pensando no outro, né? E poucas vezes a gente pensa em nós mesmos, né? De quanto a gente precisa aprender a ser amorosos, né? Com nós mesmos, com a nossa história, com nossas dores, com as nossas potencialidades, né? Porque a gente, na maioria das vezes, a gente entra em ciclos de pensamentos que a gente é o nosso próprio vilão, nosso próprio inimigo, né? E a gente deixa de dedicar atenção e amor para nós mesmos, assim, né? Então, o amor é essa possibilidade de continuar vivo, né? Eu acho que agora uma mulher com 40 anos, o amor é muito mais palpável do que anos, né? Quando era adolescente, por exemplo, né? Que a gente tá sempre pensando nessa dedicação ao outro, né? E a gente dá tanto e esquece de nos olhar e nos potencializar, enfim. Então, sei lá, hoje quando eu penso em amor, a primeira coisa que eu penso é quando e como eu tô sendo amorosa comigo mesma, né? Em determinadas situações e que eu seja cada vez mais amorosa comigo, assim. é isso aí. Muito obrigado pela resposta. Falei melhor do que da outra vez, né? Da outra vez Eu não sei se falou eu tive melhor. um tique, né? Falou, o que é o amor? Falei, meu Deus! Não sei o que é o amor, ninguém me ama, ninguém me quer. É porque eu acho que falar sobre amor, ele é complexo porque é sim uma palavra difícil de definir. É também um pouco desconfortável e difícil também falar sobre amor de uma forma tão aberta para os outros, porque também qual tipo de amor, né, que a gente vai falar? É o amor próprio, é o amor de afetos, é o amor de amizades, família, são muitos tipos de amores. Mas eu gosto de perguntar porque é isso, ainda que seja algo que a gente tenha às vezes um pouco difícil, eu acho que é algo que também é importante de mobilizar, né?
A gente tem muitas coisas que a gente mobiliza e eu acredito, eu já mobilizei muita raiva, eu já mobilizei muito ódio, eu já mobilizei muita ansiedade, muita angústia. E essas coisas também me fizeram muito mal. Então, não que eu ainda não mobilize isso, mas eu acho que, como você falou, quando a gente fala também desse afeto com a gente mesmo, é importante a gente estar mobilizando tudo isso, porque senão a balança ela fica pendendo muito para um lado só, né? E aí Você fica falou de descompassado. mobilizar, né? E quando eu fiquei ouvindo, né, a professora Ana falar como ela escolheu o meu nome, né? Eu vejo tanto amor, né? E ver vocês hoje, assim, né, com as camisetas, é porque você mobilizou muito amor pela minha literatura. Muito obrigada, viu? Você também, Renata. Mas foi o amor primeiro dela que te convenceu. E Giba, Gratidão. É isso, gente. muito obrigado pela presença. Queria dizer que o Casa Poeticast é uma produção da Casa Poética. Tem produção audiovisual da Sigo Som. Casa Poética representada aqui pela Mônica Alves. Sigo Som representada aí pelo Binho Santana, Diogo Hans, Akin Silva. A gente conta também, a realização é do Teatro Flávio Império, equipamento que faz parte aí da Secretaria Municipal de Cultura. A gente conta aqui no apoio técnico tanto de som quanto iluminação com o Rodrigo Souza, com o Ricardo Cabelo. Queria agradecer também a professora Ana, o professor Renato. Não vou conseguir falar nominalmente, gostaria muito, o nome de todos vocês que estão aqui, mas agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. MF Padre Nildo do Amaral, salva de palmas para vocês que estão aqui. Esse programa está disponível no YouTube, você pode também acompanhar nas plataformas de streaming, apenas através do @Casa Poética SP ou @Teatro Flávio Império. E é isso, fechamos mais uma edição. Muito obrigado, siga a gente nas redes sociais, ativa o sininho, acompanhe aí. Já seguiram a gente? Quem está aí com o celular, tiver com sinal, se não tiver com sinal, marca aí, depois segue, acompanha, fortalece lá o canal, não custa nada, R$0, né? E fortalece nosso trabalho literário, que é bem difícil, então quem puder depois adiciona a gente, Instagram, Facebook, TikTok, depois tem os cortes também, a gente vai soltando e vocês acompanham. Muito obrigado a todos, até o próximo programa, é nóis, valeu!